Olá, gente, bom dia. Bom dia a todos. Somos o Grupo Foco. Gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui. Nós vamos apresentar para vocês o espetáculo Dom Casmurro. Vocês estudaram agora o livro, né, foi no terceiro bimestre, foi, né? Estudaram. E a gente está querendo apresentar essa peça, na verdade, como um encerramento desse trabalho, junto com os professores de português. É um trabalho que os alunos fizeram aí desde o começo do semestre também. A gente trabalhou bastante em torno dessa obra. Na verdade, essa é uma adaptação de 2013 que eu fiz do livro original, numa montagem que a gente fez, apresentou em 2013 na escola, e a gente está remontando ela justamente para poder mostrar para vocês. Então a peça tem duração aproximada de 1 hora e 15 minutos. Gostaria muito de pedir a compreensão de vocês, e principalmente o respeito de vocês com relação aos atores. Então, por favor, não mexa no celular, não ficar conversando, aqueles cuidados básicos que a gente tem, principalmente porque quando a gente lembra que teatro não é cinema, então tudo que a gente faz realmente interfere no resultado dos atores. Então fala, conversa, risada, isso acaba desconcentrando o pessoal e acaba interferindo no espetáculo inteiro. Então eu queria pedir a compreensão de vocês. A gente já fez uma sessão aqui, a gente não teve problema. Espero que a gente também consiga manter esse mesmo comportamento. Espero que vocês gostem do espetáculo e depois da peça a gente fala, tá bom? Obrigado, boa peça para vocês, gente. Foi numa noite dessas, vindo da cidade para o engenho novo. Senhor? Senhorita. Que lua bonita hoje, não? Como nos velhos tempos. Eu escrevo versos. É um hábito antigo. Gosto que ouça e me dê opinião. Poderia o senhor me dar a honra? À vontade. O canto dos pássaros é doce como o vento A que viagem sopra. era curta e os versos podem até ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava muito cansado, acabei fechando os olhos umas 3 ou 4 vezes. Continue. Eu já acabei. São muito bonitos. Sabe o que o senhor é? Um casmurro, um Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram asas ao apelido, que afinal pegou. Dom Casmurro, domingo eu vou jantar com você. Vou para Petrópolis, Dom Casmurro. Meu caro Dom Casmurro, não cuide, que eu dispenso do teatro amanhã. Não consulte dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas do que lhe pôs o povo de homem calado e metido consigo. E Dom, ora, Dom veio por ironia para atribuir-me ares de fidalgo. E tudo por estar cochilando. Também não achei título melhor para minha narração. Se não houver outro daqui até o final do livro, vai ser esse mesmo. Dom Casmurro. Agora que eu expliquei o título, passo a escrever o livro, mas antes, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Eu vivo só com um criado. A casa em que moro é própria e eu a fiz construir de propósito para reproduzir aqui no Engenho Novo a casa em que me criei, na antiga rua de Mata-Cavalos. O meu destino, caro leitor, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, Senhor, eu não consegui recompor nem o que foi e nem o que fui. Entretanto, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente.
Se só me faltassem os outros, vá lá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo. Ora, como tudo cansa, essa monotonia acabou por exaurir-me também. Eu quis variar e lembrou-me escrever um livro. Pensei em escrever sobre filosofia, jurisprudência ou, quem sabe, a história dos subúrbios. E foi então que, olhando em volta, me veio a ideia, já que eu não posso reconstituir meus tempos antigos, pegasse na pena e contasse alguns. Eu fiquei tão feliz com essa ideia que ainda me treme a pena na mão. E eu vou deitar ao papel as reminiscências que me vierem vindo. Desse modo eu viverei o que eu vivi. Eia! Comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro que nunca me esqueceu. Eu tive muitas outras melhores ou piores, mas aquela em especial nunca se me apagou do espírito. E és o que vai entender lendo. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter nosso Bentinho no seminário? Mas é claro, José Dias. Então é mais que tempo, e já pode haver uma dificuldade. Qual dificuldade? Uma grande dificuldade. E ela está bem próxima, na casa ao lado. A gente do Pádua. A gente do Pádua. Há algum tempo estou para lhe dizer isso, mas não me atrevia. Não me parece certo que o nosso Bentinho esteja metido pelos cantos com a filha do Pádua. E esta é a dificuldade. Pois se eles pegam de namoro, a senhora terá que lutar muito para separá-los. Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar, sempre juntos em segredinhos. Bentinho quase que não sai de lá. E a pequena é uma desmiolada. Mas, senhor José Dias, eu tenho visto os pequenos brincando e não vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos e Capitu fez 14 a semana passada, são 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos desde aquela grande enchente há 10 anos, onde a família Pádua perdeu tanta coisa, daí vieram as nossas relações. Pois eu e Ditreiro, Mano Cosme, que acha? Ora, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora, mas creia que eu não falei isso não depois de muito examinar. Em todo caso, vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bom, uma vez que não perder a ideia de o fazer padre, tem-se ganho principal. Terá um futuro brilhante. O Clara ainda tem grande papel no Brasil. Você quer vantagem no estudo? Ande, vá pegar o gamão! Mas, olha a Câmara, a mesma necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir. Eu sei que você fez promessa, mas promessa assim, não sei. Creio que bem pensado. O que você acha, prima Justina? Eu? Uma promessa assim de tantos anos. Mana Glória, está chorando? Está coisa de lágrimas? Prima Glória? Se eu soubesse, eu não teria falado. Eu falei pela veneração, pela estima, por um dever amargo, um dever amaríssimo. Antes de dar seguimento à minha narração, cabe a esse Tiberio lhes apresentar as suas personagens. Desse modo não ficará nada por explicar. José Dias amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia somente para prolongar as frases. Era nosso agregado desde muito tempo. Devia ter os seus 55 anos. Papai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabara de nascer. Um dia apareceu por ali, vendendo-se por médico homeopata. Curou o feitor e uma escrava e não quis receber nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe ficar ali vivendo com um pequeno salário. Não posso ficar! Pertenço ao mundo e ao mundo curarei! Voltou dali a 2 semanas e nunca mais se foi. Quando o papai foi eleito deputado e veio para o Rio de Janeiro com a família, ele veio junto e teve seu quarto ao fundo da chácara. Ele não era médico coisa nenhuma, mas uma vez por aqui foi ficando. Pra mim é Deus no céu e os Santiagos na terra. Tio Cosme vivia com a minha mãe desde que ela enviuvara. Já então era viúva, assim como prima Justina. Era a casa dos 3 viúvos. Ela passava o dia a analisar a tudo e a todos.
Ele já não ia mais trabalhar e vivia dizendo só... Vai pegar o gamão! E minha mãe era uma boa pessoa. Quando lhe morreu o marido, preferiu ficar perto da igreja em que ele fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns que pôs ao ganho, alugou uma dúzia de prédios, um certo número de apólices e deixou-se estar na rua de Mata-Cavalos. Era uma boa pessoa, uma santa, a tal ponto de fazer uma promessa, caro leitor, uma promessa que ditou o rumo dessa história. Meu primeiro filho nasceu morto, senhor. Então aqui lhe faço uma promessa. Se o segundo vingar e for varão, meto-lhe na igreja. Será padre. E ninguém pediu a minha opinião. De bom grado. E nada me fará mudar de ideia. E mesmo que eu sinta falta do pequeno, essa é minha obrigação. E a minha infância foi assim. Brinquedos e brincadeiras, tudo para afeiçoar minha ideia da igreja. Eles não me falavam mais do seminário. A tal ponto de eu achar que essa ideia já tinha acabado. Nunca! E aquele pobre menino desesperado ali sou eu, Bentinho. As palavras de José Dias não me saíam da cabeça. Eu era confuso, era só uma criança. E tal denúncia. Ó, adolescência. Sempre junto em segredinhos, Bentinho quase que não sai de lá. E eu lembrei-me ali de todos os momentos de nossa juventude. Sempre juntos. Seus cabelos são tão lindos, Bentinho. Os seus que são, Capitu. Muito mais lindos. Uma flor você. Sonhei com nós dois. Nós estávamos na lua. Unidinhos. Sim. Então, eu amo a Capitu e a Capitu a mim. Sim, sim, eu amo a Capitu e a Capitu me ama. Que sublime descoberta! Esse primeiro palpitar da seiva em si, essa revelação da consciência a si própria, nunca me esqueceram. Nem creio que seja comparável a qualquer outra sensação do tipo. Naturalmente, por ser minha, e naturalmente também por ser a primeira. Mamãe? Vem cá, Capitu. Mamãe? Deixe de se arriscar no muro e vem logo aqui. O que é que você tem? Eu? Nada. Nada não, você tem alguma coisa. Não é nada, é uma notícia. Notícia? Notícia de quê? Ah, você sabe. Bento e Capitolina. Nós não falamos nada. O muro é que falou por nós e nós não nos movemos. As mãos é que foram se entrelaçando, se unindo, se fundindo. Eu não marquei a hora exata daquele momento, eu devia tê-la marcado. Vocês estão jogando siso? Papai? Capitu, não me estragues o reboco do muro. Vocês estavam jogando siso? Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, ele não aguenta. Quando eu cheguei à porta, ele não ria. É que ele já tinha rido das outras vezes, quer ver? Não riu porque a senhora está aqui, papai. Já volto. Indirá que essa pequena tem 14 anos. Parece 17. Mamãe está boa? Está. Há muitos dias que não a vejo. Você já viu meu novo pássaro? Está ali no fundo e agora mesmo buscarem ela. Ele amava aves e eu tava voando como uma delas. Bom homem, o Pádua. Mamãe está lhe chamando e pelo tom acho melhor o senhor não demorar. Teu ar melhor eu ir mesmo. Com certeza. Deixarei Bentinho cuidando de ti. Posso confiar, não? Sim. O que é que você queria me falar, Bentinho? A mamãe quer que... Quando lhe disse o que era, ficou pálida como cera. Mas eu não entro. Não entro em seminário nenhum, eu juro. Eu não vou ser padre, mesmo com a promessa da mamãe. Beata, Carola, Papamícias, você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Como foi essa conversa em sua casa? Contei-lhe tudo, menos a parte que lhe dizia a respeito. Mas que interesse tem José Dias em lembrar isso? Eu também não sei, eu acho que foi só por maldade mesmo. Muito ruim aquele sujeito. Mas deixa estar que ele me paga. Parece até que chorou. José Dias? Não,
Mamãe. Ué, chorou por quê? Eu também não sei, eu escutei a conversa ali no canto e quando eu escutei o choro eu corri pra cá. Mas deixa estar que ele me paga, maldito, traidor! A culpa não é dela, é a promessa, não é? Chora, menina, chora. Chora que não tem vintém. Chora, menina, chora. Chora que não tem vintém. Sinhazinha, quer cocada hoje? Não. A cocadinha tá tão boa. Vá-se embora. Vem cá. Olha, Capitu, você jura, promete pra mim que você nunca vai se esquecer desses versos, que podem se passar muitos anos e mesmo que a gente envelheça, você sempre se lembrará dessa música. Prometo. Se eu fosse rica, você fugia. Metia-se no paquete pra Europa. Ou precisa falar com alguém que não tem vocação. Tio Cosme? Não, ele é um boa-vida. Padre Cabral não iria contra a igreja. E José Dias? O que tem José Dias? Pode ser uma boa tentativa. Mas foi ele mesmo que falou. Não importa. Ele gosta muito de você. Não lhe falha cunhada. Tudo que você precisa é não ter medo. Mostra que devia ser o dono da casa. Mostra que quer que pode, dele bem entender que não é um favor. Faça-lhe também elogios. Ele gosta muito de ser elogiado. Não sei não, hein, Capitu? Ah, então vá ao seminário. Não, isso não. Mas o que se perde tentar? Ande, peça a mande. Olha, diga que está pronto a estudar leis em São Paulo. Onde estava? Eu tava ali ao pé conversando com a dona Fortunata e me distraí. Já é tarde, não é? A mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que já tinha vindo. Ah, obrigado. Menino, me diga uma coisa. A vida de padre lhe agrada? A vida de padre é muito bonita, sim. Sim, é bonita, mas o que pergunta é se gostaria de ser padre. Eu gosto do que a mamãe quiser. Escute, prima Glória pode ser que, em passando os dias, você esquecendo da promessa. Mas como há de esquecer, se tiver sempre alguém aos ouvidos, atirará sua alma no seminário. José Dias é o culpado. Fez insinuações. Que insinuações? Deixa pra lá. Olha, prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Digamos que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia conversar pra mamãe pra... Não, prima Glória tem esse negócio firme na cabeça, nada no mundo que a faça mudar de resolução. Uma coisa, pediria minha opinião, mas jamais falaria isso em ser chamada. Agora vá dormir que já está tarde. No passeio público, a ocasião perfeita. José Dias precisava fazer umas compras e eu me ofereci para ir junto. Eu era o patrão e ele era o empregado. Ele tinha que me obedecer. Já faz muito tempo que eu não venho aqui. Perdoe-me, não há 3 meses que esteve aqui com o vizinho Pádua. Não se lembra? É verdade, mas foi tão de repente. Já adianto que não acho certo que você ande com Pádua na rua. Quando era mais jovem, era natural, ele podia se passar por criado. Mas você está ficando moço e ele vai pegando confiança. Dona Glória, afinal, não pode gostar disso. A gente do Pádua não é de todo mar. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim, cigana oblíqua e dissimulada. Pois apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a adulação. A adulação, eles merecem estima, mas são réis. Eu vejo que o senhor não quer nada além do meu benefício. Nesse caso, eu peço-lhe um favor. Por favor, mande ordem, o que é? A mamãe... Mamãe, o que é que tem, mamãe? A mamãe quer que eu seja padre. Mas eu não posso ser padre, o senhor entende? A carreira é bonita, mas não é pra mim. A mamãe sabe. Ela sabe que eu dou por tudo que ela quiser. Se for do seu agrado, eu posso ser cocheiro de ônibus. Mas padre não. Eu conto com o senhor pra me ajudar. Mas o que eu posso fazer? Muito. O senhor sabe que em nossa casa todos os estimam, não é? A mamãe pede seus conselhos às vezes. Há de ser também o de ajudar amigos como eu. Não hei de dissuadir sua mãe de um projeto que é, além da ambição e do sonho de longos anos. Ainda ontem fiz-me o favor de dizer, José Dias, preciso meter Bentinho no seminário. Mentiroso. Olha, não é tarde. Não é tarde se o senhor quiser. Eu juro. Juro que não é por vadiação nem nada. Eu tô pronto. Pronto pra tudo. Se ela quiser, eu vou estudar lei, ir pra São Paulo. Pelo que eu percebi, a ideia lhe agradou muito. Para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar com a sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. As leis são belíssimas, meu querido. Pode ir a São Paulo, Pernambuco ou ainda mais longe. E é melhor que vá logo para alguma universidade. E ao mesmo tempo que estuda, viaja. Podemos ir juntos, veremos terras estrangeiras, ouviremos inglês, francês, espanhol, italiano. Dona Glória provavelmente não poderá ir junto. Mesmo que possa e vá, não quererá guiar os negócios, papéis e andar com você de um lado para o outro. As leis são belíssimas, meu querido. Então está dito. Pede pra mamãe que não me meta no seminário? Pedir eu peço, mas pedir não é alcançar. Você não imagina o que é a Europa.
A Europa. Poucas vezes eu o vi tão animado. E o que eu poderia fazer se não contar para Capitu o resultado da minha conversa com o agregado? Está na sala puxando os cabelos. Vai devagar para se dar um susto. Capitu quis que lhe repetisse todas as respostas do agregado, desde as alterações de gesto até mesmo a pirueta que eu apenas lhe contara. Era minuciosa e atenta. Capitu era Capitu. Isso é, uma criatura muito particular. Ela era mais mulher do que eu era homem. E quando José Dias falará com sua mãe? Ele disse que hoje ou amanhã ia tocar no assunto, não queria ir logo de cara. Teve com ele, Bentinho. Tenho. Hoje mesmo ele terá de falar. Você jura? Juro. Deixe-me ver seus olhos, Capitu. Tinha me lembrado naquele momento a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua dissimulada. Olhos de cigana, oblíqua dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. E queria saber se podiam ser chamadas assim mesmo. Capitu deixou-se fitar e examinar. Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética do que foram aqueles olhos de Capitu. Olhos de luz, Olhos de céu. olhos do sol, Olhos de pérola. olhos de gato, olhos do mar, olhos de ressaca. Olhos de ressaca. Vá de ressaca. É o que me dá ideia daquela feição jovem. Aqueles olhos traziam não sei que fluido energético e misterioso. Uma força que trazia para dentro. Como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Ah, eu posso lhe pentear os cabelos se quiser. Você Eu mesmo. vai me embaraçar o cabelo todo, isso sim. Ué, se embaraçar você se embaraça depois. Então tá bom, o seu grande cabelo é livre. E eu desejei pentear aqueles cabelos por todos os séculos do século. Tecer duas tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. E se isso lhes parece muito enfático, é porque nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Pronto. Está tá bom? Veja você mesmo no espelho. Levanta, Capitu. Mamãe, veja o que esse senhor cabeleireiro fez. Pediu pra mim acabar o penteado e fez isso. Está muito bem. Ninguém chegar aqui de pessoa que não sabe pentear. Ronca no meu ouvido, Bentinho. Ah, eu tenho aula de latim com o Padre Cabral, agora eu preciso ir. E de repente, sem querer e sem pensar, saiu-me da boca essa palavra de orgulho. Sou homem. Sou homem. Sou homem! Protonotário Apostólico, este é meu novo título, por decreto do Papa, mas podem me chamar apenas de Protonotário Cabral. Preparem Bentinho, ele pode tornar a vir a ser Protonotário Apostólico também. Mas, senhor protonotário, isto obriga a ir a Roma? Não, dona Justina. Não, são só as honras. Agora, nos casos de maior formalidade, deve-se aplicar o título inteiro, Protonotário Apostólico. Justamente! Sabe o que eu estava pensando? Mesmo que Bentinho não seja padre, é importante que ele estude latim. A vocação é muito, mas o poder de Deus é soberano. O homem pode não ter gosto nenhum à igreja e até persegui-la. E um dia a voz de Deus lhe fala e ele sai apóstolo. Não estava fácil. Mas, por exemplo, um seminarista pode não ter estudado nada e conseguir. Mas para ser padre precisa ter vocação, não é protonotário. Vocação é fundamental. Não havendo vocação, digo vocação sincera e real, um jovem pode muito bem estudar as letras humanas, que também são úteis e honradas. O seminarista em si pode não ter estudado nada, mas... Como? Então pode ser para o seminário e não sair padre? Mas é claro. Uma boa notícia, enfim. Mas pode-se muito bem servir a Deus sem ser padre cá fora. Pode-se? Pode, sem dúvida.
É, uma boa notícia, enfim. Mas não bastava. A distância de Capitu não me parecia conveniente. Saltei algumas etapas, convoquei uma audiência com mamãe. Ela deveria me ouvir, respeitar a vontade de um filho tão amável e dedicado. Mamãe, eu posso te falar uma coisa? Que é? Está doente? Não, não é isso, não, senhora. Mas então o que é? Quando é que eu vou pro seminário? Depois das férias. E eu vou pra ficar? Como ficar? Eu não volto pra casa? Volta aos sábados e pelas férias. É melhor. Quando te ordenares padre, vens morar comigo, Bentinho. Eu também sentirei sua ausência, mas se acostumará com os companheiros. Mas eu não gosto de ninguém. Só da senhora, mamãe. E além do mais, eu não tenho vocação. Tu gostavas tanto de ser padre? Não, eu não creio não, Bentinho. E vocação? Mas vocação vem com costume. Mas eu não quero. Cale-te. O nosso Senhor me acudiu, salvando a tua existência. Eu não irei te mentir nem faltar, Bentinho. Eu sei que eu seria castigada e bem castigada. Então por que a senhora não pede pra Deus desfazer a promessa? Não, eu não peço. No primeiro ou no segundo mês do ano que vem, irás para o seminário. E as minhas esperanças se acabaram. Todas elas. Você tem medo? Medo? Medo de quê? Medo de andar, de brigar, de trabalhar, de apanhar. Como assim de apanhar? Quem é que me dá pancada? Brincadeira, seu medroso. É que hoje eu tô meio maluca. Eu quero brincar e... Não, Capitu! Nessa ocasião, nenhum de nós tem vontade de brincar. Tem razão, foi só maluquice mesmo. Ah, aqueles olhos dissimulados. Se você tivesse que escolher entre mim e a sua mãe, quem escolheria? Escolher? Mas pra que escolher? A mamãe nunca me faria uma pergunta dessas. Pois bem, mas eu pergunto. Suponhamos que você está no seminário e recebe a notícia de que eu vou morrer. Não diga isso! Ou que eu me mata de saudade se você não vier logo. Diga-me, você vem? Eu venho. Contra a ordem de sua mãe. Contra a ordem de minha mãe. Mentiroso. Não quero perder sua primeira missa. Hei de fazer um figurão. Muita gente já há de perguntar. Quem é aquela dona que está ali com o vestido tá bonito? Aquela dona Capitolina, a moça que mora na rua de Mata Cavalos. Que morou? Você pretende se mudar? Quem sabe onde vai morar amanhã? É verdade. Olha, Capitu, você vai ver minha primeira missa assim, mas com uma condição. Me promete uma coisa? Não sabendo o que é, não prometo. Tá bom, na verdade são duas coisas. A primeira é que quando eu for padre, você só se confesse comigo, para que eu lhe dê a penitência e a absolução necessárias. A primeira está prometida. E a segunda... A segunda é que eu seja o padre que case você. Não, Bentinho. Se ele espera muito tempo, você não vai ser padre já amanhã, isso leva anos. Mas eu te prometo outra coisa. Prometo que há de batizar meu primeiro filho. Capitu sorria, mas eu via o primeiro filho dela brincando no chão. Não! Não o quê? Não há de ser assim, Capitu. Olha, eles dizem que somos só crianças, não é? Que não temos idade para casar. Mas você me promete uma coisa? Me promete que você não vai casar com ninguém além de mim? Prometo. Mesmo que você se case com outra, eu cumprirei nosso juramento não casando nunca. Que eu me case com outra? Tudo pode ser, Bentinho. Você pode achar outra moça que lhe queira e que lhe faça bem. Quem sou eu para você se lembrar de mim? Nesse caso eu também juro. Eu juro que eu não vou casar com mais ninguém além de você. Basta isso? Devia bastar. Não me atrevo a pedir mais. A alma é cheia de mistérios. E Capitu também. Meses depois eu fui para o seminário de São José. Se eu pudesse contar todas as lágrimas que chorei na véspera e na manhã daquele dia, não somaria todas as vertidas desde Adão e Eva. Aos 15 anos tudo é infinito. Mas o padre Cabral me permitiu experimentar a vocação. Se eu não apresentasse vocação eclesiástica, ao final de 2 anos, eu poderia seguir outra carreira. Vá tranquilo, meu filho, e deixe que a vocação entre em ti. Vá com Deus, meu filho, e tome cuidado com suas ações. Meus olhos estão em toda parte. Ande lá, rapaz, e volte-me, papa. Quando perder os seus parentes, pode contar com a nossa companhia. Não é suficiente importância, mas a afeição é imensa.
tão depressa. Mas quando pisei no seminário já era outro rapaz. Ah, o seminário. Não vou contar o seminário, nem me bastaria isso, um capítulo inteiro. Mas aquela etapa da minha vida reservou-me tantas aventuras quanto as outras. E a maioria delas proporcionadas por um seminarista em especial. Bentinho! Ah, Escobar! E como vai você, amigo? Houveram muitos seminaristas, mas nenhum como ele, Ezequiel de Souza Escobar. Quando ele entrou em minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas. E ele tinha memória para guardá-las todas, até mesmo as palavras. Fala, Bentinho, confia em mim. Me conta o que te aflige tanto. Não posso. E eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história inteira. No princípio eu fui tímido, mas com o tempo ele fez entrada em minha confiança. Não temo, eu tô aqui pra te ouvir. E Escobar veio assim, rasgando a minha alma, desde a porta da rua até o fundo do quintal. Ele empurrou as suas portas e entrou. Cá eu achei dentro. Cá ficou até que... Bentinho! Nos vemos depois e não pensa que eu me esqueço. Todos estão saudosos, inclusive sua mãe. Está tão triste e fala de ti todos os dias, todas as horas. Tio Cosme, prima Justina, todos, corações amantíssimos. Mas, senhor Setias, e a minha saída daqui? Isso é negócio meu. A viagem à Europa é que preciso. Mas pode fazer isso daqui 1 ano ou 2. Tão tarde? Era melhor que fosse este ano mesmo. Mas temos tempo e tempo. Tenha paciência e vai estudando. Mas eu não quero saber estudar, eu desejo sair daqui o quanto antes, ou já... Já, meu anjo, não pode ser. Mas quem sabe ainda acontece este ano. Duvido. Veremos. Mãe é capaz de tudo. Enquanto isso, não faça nada que dê lugar a queixas ou censuras, muita docilidade e toda aparente satisfação. Mas daqui 2 anos é muito tarde. Tem agora um plano que me parece melhor que qualquer outro. É misturar a ausência de confissão eclesiástica e a necessidade de mudar de área. Você, por que não tosse? Porque não tuço? Isso, tosse. Seu pulmão não está muito bem. Ah, sim. Mostrar que eu tô dente pra tentar ir embora, né? Tá bom, pode deixar, eu vou tentar. Pensando bem, é melhor não. As pessoas podem desconfiar e... Capitu, como vai? Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo quando não pegar um peralta da vizinhança que casa com ela... Ela vivia alegre, enquanto eu chorava todas as noites. E foi então que eu conheci um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, leitor das minhas entranhas. E tal foi o que me mordeu quando eu repetia comigo as palavras de José Dias. Algum peralta da vizinhança. Eles olhavam para Capitu e a alegria de Capitu só confirmava a suspeita. Se ela vivia alegre é porque já namorava outro. Acompanhá-lo ia com os olhos na rua, falar-lhe à janela as ave-marias e trocariam flores e... Estou com saudade de mamãe. Posso ir já ver essa semana? Vá sábado. Assim, sábado. Peça que vem me buscar sábado sem falta. Chegou o sábado. Chegaram outros sábados e eu acabei afeiçoando minha vida nova. Os rapazes gostavam de mim e Escobar mais do que os outros rapazes. Escobar é muito amigo meu, Capitu. Posso contar de nós? Mas não é meu amigo. Ah, mas pode vir a ser. Ele já disse que há de vir cá para conhecer mamãe. Não importa. Você não pode contar um segredo que não é só seu, mas também meu. E eu não me dou permissão para dizer nada a pessoa nenhuma. Tá muito próxima de minha mãe, não acha? Ficam o dia todo juntas, ficam falando de mim, até fica pra jantar. Estamos mesmo, tem algum problema? Não, nunca. Pelo contrário. Esses dias ela me perguntou o que eu achava de você ser padre. Disse que daria um ótimo. O quê? Você deve ver padre, mas o nosso juramento. Calma. Com Dona Glória e Dona Justina, mostro-me naturalmente alegre. Para que não pareça que a denúncia de José Dias é verdadeira. Se parecesse, elas tentariam nos separar-nos ainda mais. E talvez acabasse não percebendo. Para mim, basta o nosso juramento, que havemos de nos casar um com o outro. Pois a mim, quem há de me casar será o padre Bentinho. E eu espero que ele se ordene. Dissimulado. Tem razão, Capitu. Vamos enganar toda essa gente. Não é? Maria Glória, você se assusta sem motivo. A febre passa. Não, mandem buscá-lo. Eu posso morrer e a minha alma não se salva se
Bentinho não estiver ao pé de mim. Vamos assustá-lo. Pois não lhe digam nada, mas vão buscá-lo já. Não se demorem. Bentinho, não diga nada, venha, sua mãe. Morreu? Não, que ideia é essa? O estado dela é gravíssimo, mas morte não. Nossa, que sutil, hein? Vem, meu filho, abraça-me. Mamãe recuperou-se logo. Foi apenas mais um dos casos do meu período de seminário. E por que eu contei? Ora, caprichos desse autor. E o que dizer da primeira visita que Escobar nos fez? Queria saber como é que andava a mamãe. Como tá sua mãe, Bentinho? Muito bem, parece nova. Ah, mas ela é muito jovem, não me surpreende. Fiquei preocupado. Tio Cosme e José Dias gostaram do moço. Gostei de ti, rapaz. Polido. Sabe o que falta. Educadíssimo. Gente conosco. Ah, não quero incomodar. Como nenhum. Então aceito. E em casa todos ficaram querendo agradar Escobar. Até mesmo a prima Justina, que eu acharam um moço muito apreciável. Apesar. Passei anos tentando entender essa palavra. Bom, tá na minha hora. Nos vemos no seminário. Seminário. Que amigo é esse? É o Escobar, aquele que eu lhe falei. O destino, caro leitor, não é só dramaturgo, mas é também o seu próprio contra-regra. Isso é, designa as entradas dos personagens em cena, como por exemplo... Isso explica a minha estada debaixo da janela de Capitu e a passagem de um cavaleiro forte e pomposo à nossa vista. Era a trombeta do juízo final. O cavaleiro não se contentou em ir andando para frente, mas ele virou a cabeça para trás e olhou para Capitu. E Capitu olhou para ele, e o moço ia andando e a cabeça dele ia virando para trás. E esse foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. Aquilo enquanto não pegar um peralta da vizinhança que case com ela. Era certamente alusão ao cavaleiro. Não vou ver Capitu nunca! Nunca mais! Vou fazer-me padre! A minha vontade era cravar-lhe as finas no pescoço até sangrar! Não verei nunca mais! Capitu. Que é, Bentinho? Capitu, assuma. Assuma que está de gracejo com esse cavalheiro. Nossa promessa está acabada, é o fim. E acha que existiria alguma coisa entre nós? Como pode dizer isso depois de todos os nossos juramentos? Se existisse algo, seria natural dissimular. Bem, eu... E que poderá haver entre nós se ele vai se casar? Vai casar? Vai, mas fique tranquilo. Nunca mais sairei da janela. Não lhe peço isso. Tudo bem, mas a primeira suspeita estará tudo acabado entre nós. Tudo bem. A primeira suspeita é a última. Sente então qual necessidade de contar a alguém o que se passara entre eu e Capitu. Não contei tudo, somente uma parte. Foi Escobar que me deu ouvidos. Tá distraído? Tô? Sim. Às vezes você tá aqui e não ouve nada, olhando pro ontem. Disfarça, Santiago. Tenho motivos. Creio. Ninguém se distrai à toa. Olha, Escobar, eu sou seu amigo, você é meu amigo também. Aqui no seminário você é a pessoa que mais tem entrado no meu coração e fora daqui, sem ser o pessoal da família, eu não tenho propriamente um amigo. Se disser a mesma coisa, eu perdi a graça. Escobar, você é capaz de guardar um segredo? Se você pergunta é porque duvida, e nesse caso... Escobar, eu não posso ser padre. Eu tô aqui, os meus acreditam e esperam, mas eu não posso ser padre. Nem eu, Bentinho. Segredo por segredo. Eu também não quero ser padre, meu desejo é o comércio. Mas não diga nada, absolutamente nada a ninguém, fica só entre nós. E não é que eu não seja religioso, eu sou, mas o comércio é a minha paixão. Só isso? O que mais poderia ser? Ah, não sei, uma pessoa. Ah, uma pessoa. E não foi preciso mais para que ele entendesse. Então contei-lhe por alto o que podia. Não calculas o prazer que me deu a confidência que lhe fiz. Era como que uma felicidade a mais. Aquele coração moço, jovem, que me ouvia e me dava razão. Trazia esse mundo não sei que aspecto extraordinário. E por que você não foi jantar comigo ontem? Você não me convidou? Ora, mas precisa convidar. Lá em casa todo mundo ficou gostando muito de você. E nesse momento mamãe não parava mais de chorar. Talvez de saudade, mágoa da separação, ou quem sabe um arrependimento da promessa. E a minha ausência foi logo temperada pelas visitas de Capitu.
E essa começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco, veio-lhe a persuasão de que a pequena realmente me faria feliz. Então o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, não me levasse a ficar lá nem por Deus e nem pelo diabo. Essa era a esperança íntima e secreta que começava a invadir o coração de mamãe. Lembro-me ainda do dia em que Sancha Gurgel, a grande amiga de Capitu, ficara enferma e fomos visitá-la. Mamãe está gostando muito da sua presença. Até me disse pra vir aqui te fazer companhia. Tá vendo, Bentinho? Seremos felizes. Sim, Capitu, seremos. A febre de Sancho aumentou? Não. Vou cuidá-la, Bentinho. Mande lembranças da sua mãe. Até breve. Como era possível que Capitu se governasse tão facilmente e eu não? Está uma moça. Sim. Veja esse retrato. Não é parecida com a minha esposa? Ah, parece. As pessoas que a conheciam diziam a mesma coisa. Eu também achava as feições semelhantes. A testa, principalmente os olhos. Na vida dessas semelhanças esquisitas. Coisas de Deus. Nunca pensei que essa fala pudesse ter tanto significado. Estava errado. Mas não é esse ainda o momento. Eu despedi-me de Sancha e fui encontrar Escobar. Senhor Bentinho, Senhor Bentinho, o senhor sabe que meu filho Manduca morreu? Morreu? Morreu há meia hora. Enterra-se amanhã. Mandei recado à sua mãe agora mesmo. E ela fez minha caridade de mandar algumas flores para botar no caixão. Meu pobre filho tinha de morrer. E foi bom que morresse. Mas apesar de tudo sempre dói. Que vida ele teve. Um dia desses, ainda lembrou do senhor. Perguntou se estava no seminário. Quer vê-lo? Ande vê-lo. Ouvi aquilo tudo sem dar muita atenção. Não culpo a mulher, para ela a coisa mais importante do mundo naquele momento era o filho. Mas também não culpe a mim. Para mim a coisa mais importante era Capitu. Eu gostava de Manduca, mas precisei me esquivar. O que eu menos precisava era da imagem de um pobre cadáver leproso. Bentinho, preciso lhe falar imediatamente. Perdão, senhora, mas o caso é realmente gravíssimo. Tudo bem, chorarei ao leito de meu filho. Até mais ver, Bentinho. Bom menino, Manduca, bom menino. Me salvou. É pra isso que os amigos servem, tô errado? Que rapagão era o Escobar. Inteligente e sagaz como poucos e dominava a matemática com muito louvor. Bentinho, agora me escute de uma vez. Há letras inúteis e letras dispensáveis. Qual é o serviço de um P e de um D? Tem quase o mesmo som, o mesmo digo do T e do D. Mas veja os algarismos. Não há dois que prestem o mesmo ofício. 4 é 4 e 7 é 7. E veja a beleza com que se juntam e formam um número. Agora dobra terá 22. Multiplique por igual número e terá 484 e assim por diante. Por exemplo, teve um caso. Teve uma porção de números que eu não conheço. Os números das casas da sua mãe e os aluguéis de cada uma. E se eu não disser a soma total em um minuto, nem forte. Mostra o que sabe. Dá tudo com conta e 70 mil réis mensais. Tá correto. Isso prova que as ideias aritméticas são mais simples e, portanto, mais naturais. A natureza é simples, a arte é atrapalhada. Mas é um mocinho muito inteligente. Justamente. Paremos com a prosa e vamos ao que interessa. O meu tempo de seminário passou e as ideias para me tirarem de lá não cessaram. Agora é certo que você vai sair já do seminário. Como? Sua mãe está arrependida e deseja te ver aqui fora. Mas o vínculo do prometido não a deixa agir. Para isso, vamos a Roma pedir a absolvição do Papa. O que te parece? Parece-me bem, mas temos que pensar. Não se vai a Roma brincando. Quem tem boca vai a Roma. É a única alternativa. Você indo a Roma, esquece-me inteiramente. Nunca. Esquece. A Europa dizem que é tão bonita. A Itália principalmente. Não é de lá que vem as cantoras? Esquece-me, Bentinho. E a Beraldo do meio? Dona Dora está morta para que você saia do seminário? Mas julga-se presa pela promessa. Jura que volta em 6 meses? Juro, Capitu. Por Deus. Por Deus, por tudo. Juro que no final de 6 meses estarei de volta. E se você mentir? Não, Bentinho, não é preciso. Pensa comigo. Sua mãe fez a promessa a Deus de dar um sacerdote, certo? Pois então, tenha um sacerdote que não seja você. Ela pode muito bem adotar um menino qualquer e fazê-lo ordenar as suas custas. Está dado um padre ao altar sem que seja
agora a aprovação de mamãe. Eu não sei, Bentinho. Tudo bem, está livre. Saí do seminário no fim do ano. E o que fiz? Ora, eu segui a razão. Passei os 18 anos, os 19, os 20, 21 e os 22 eu era bacharel em Direito. Tudo mudara em volta de mim. Mamãe resolvera se envelhecer. Tio Cosme padecia do coração e ia descansar. Prima Justina e José Dias apenas estavam mais velhos. Escobar? Ora, Escobar negociava um café depois de ter trabalhado 4 anos em uma das primeiras casas do Rio de Janeiro. E ele casou. Adivinha com quem? Com a boa e velha Sancha, grande amiga de Capitu, tanto é que ela chamava de cunhadinha. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Mano Cosme, é a cara do pai, não acha? Sim, é alguma coisa. Os olhos, a feição do rosto. É o pai, um pouco mais moderno. E diga-me agora, Mana Glória, não foi melhor que ele não teimasse em ser padre? Veja se de Peralta daria um padre capaz. E como vai o meu substituto? Vai, ordena-se para o ano. Bentinho, olha bem pra mim. Sempre te achei que te parecias com ele. E agora é muito mais. É o nosso doutor. Tu serás feliz, Bentinho. E por que não seria feliz? Você ouviu? Ouviu o quê? Uma voz que dizia que eu serei feliz? Essa é boa, você mesmo que está dizendo. Ainda agora sou capaz de jurar que aquela voz era da fada. Talvez uma das primas das feiticeiras de Shakespeare. Tu serás rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Há de ser feliz como merece. Assim como mereceu esse diploma que ele está. Que não é a favor de ninguém. E também essa intimidade entre vizinhos tinha de acabar nisso. Que é verdadeiramente uma bênção do céu. Ela é um anjo, um anjíssimo. Mamãe, é prova? Como não? Ela é discreta, bonita, amiga da gente, uma dona de casa que não lhe digo nada. Quanto à formosura, você sabe melhor do que ninguém. Disse-lhe que daria uma ótima esposa. E há de concordar que... Eu não vi o resto. Ouvi apenas a voz da minha fada interior, que me dizia, mas já então sem palavras. Tu serás feliz, Bentinho. Tu serás feliz, Bentinho. Tu serás feliz, Bentinho. E quando pedi para a mamãe a bênção para casar, além de igual profecia, me deu a aprovação. Tu serás feliz, meu filho. Pois sejamos felizes. Casemo-nos. Foi em 1865, uma tarde de março, que por sinal chovia. Quando chegamos ao alto da Tijuca, onde era o nosso ninho de noivos, o céu recolheu as nuvens e acendeu as estrelas. Não só as já conhecidas, mas as que só seriam descobertas daqui a muitos séculos. Imagina agora um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de modo que não se vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado para o outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo. Tal foi aquela semana da Tijuca. E eu, com toda a minha insegurança, não deixava de desconfiar. Você já está aborrecida de mim, Capitu? Parece. Você é de sempre criança, Bentinho. Então eu esperei tantos anos para me aborrecer em 7 dias. Não. Com que alegria pôs o chapéu de casada. Não lhe bastava ser casada entre 4 paredes e algumas árvores. Ela precisava do mundo inteiro também. E ela adorava os comentários. Olha, este é o Dr. Santiago, que casou há dias com essa moça, Dona Capitolina, depois de uma longa paixão de criança. Moram na Glória e as famílias residem em Mata Cavalos. É uma mocetona. E com o passar dos anos, depois de 2 anos de casado, claro, tirando o desgosto grande de não ter um filho, tudo corria bem. Capitu perdera o pai, é verdade, tio Cosme estava por pouco. Mas a nossa saúde, a saúde de mamãe eram excelentes. Anda ganhando muitas casas, hein, Bentinho? Que isso, Escobar, antes que possa. Chegou na nossa casa sábado, Sanches? Sim, mas na próxima semana seremos nós, anfitriões. E a amizade entre os casais só crescia, e era rija como uma pirâmide. Eles tinham uma filhinha, e eu confesso que isso causava-me uma pontinha de inveja. Homem, deixa de lá. Deus dará quando quiser. E se não der nenhum, é que os quebra
natural da vida, Escobar. Virá se for necessário. Nós até rezamos e não fomos atendidos. Mas não pense nisso agora. Vem, vamos dançar. No mais, tudo corria bem. Capitu gostava de rir e divertir-se. E nos primeiros anos, quando íamos a passeio ou espetáculos, ela era como um pássaro que saísse da gaiola. Capitu tinha os braços mais belos da noite, a ponto de que me enchiam de desvanecimento. Não havia braços como os de Capitu, nem na cidade, nem nos seus, leitor. O que faz? Estou fitando o mar. Sim, eu fiquei com ciúmes do mar. Você não me ouve, Capitu. Eu ouço perfeitamente. Sobre o que falava? Falava de Marte. Realmente eu falava de Marte, mas é claro que ela só pegara o som da palavra e não o sentido. Que giro é esse? Eu acumulo das obras que me dá mensalmente. Mas tudo isso? Não é muito, são 10 libras só. Mas essas notas são de alto valor, quem as trocou? Seu amigo Escobar. E por que ele não me disse nada? Foi hoje mesmo. Ele esteve aqui. Um pouco antes de você chegar. Eu não disse nada porque eu não achei que era importante. Nós não usaremos esse dinheiro agora. Mas só, fique com elas. Não. São nossas. Pois, guarde-as você. Vem cá, vem. Ciúmes do mar, vá lá. Mas de Escobar, não me parecia preocupar, afinal não haveria motivos para tal desconfiança. Mas nada me matava a sede de um filho, um triste menino pobre e magrelo que fosse mais um filho meu da minha própria pessoa. E a alegria quando ele nasceu, eu não sei dizer. E nem creio que de longe ou de perto haja outra que se pareça com ela. Foi uma vertigem, uma loucura. Capitu não era menos terna para mim e para ele. Nós dávamos as mãos uns aos outros. E quando não falávamos do nosso filho, falávamos sobre nós, do nosso passado e até mesmo do nosso futuro. Chora, menina, chora. Chora que não tem vintém. Vou te comprar uma cocada, Capitu. Você se lembra dessa música? Não me lembro. Nem das palavras? Nem das palavras. Ela havia prometido. Até então, bobagem. Escobar, Sancha e sua menina já eram da família. Já pensou se eles se casam? Pode ser. Mas eu sei que Ezequiel é em homenagem. Assim como é Capitolina Sofia. Meu filho único. Olha ali, pai, veja! Um gato está comendo um rato! Ezequiel, não fica bem. Ora, papai. Ué, o que é? Essa hora o rato já deve estar comido. Pois sim, mas eu queria ver. Olha que moça mais bela. Belíssimo, meu caro Bentinho. Quem sou eu? José Dias. Acertou. Pai, Ezequiel adora imitar os outros. Não vamos mortificá-lo também, Capitu. Sempre é tempo de corrigi-lo. É, mas eu já falei que eu não gosto desses modos em casa. E gosta de mim? A resposta de Capitu foi um riso, de doce escárnio. Um desses que não se descrevem, apenas se pintarão. E é natural que me pergunte se antes, sendo tão ciumento, não continuei a sê-lo apesar dos anos e do filho. Sim, Senhor, eu continuei. O que faz essa hora na minha casa, Escobar? Vinha falar-te. Fui ao teatro sozinho, acredita? Capitu me disse que estava doente. Doente de quê? Queixava-se de dor de cabeça e no estômago. Então vamos embora. Vinha para aquele negócio dos embargos. Não, falemos já, se estiver melhor. Cunhadinha está tão doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Eu tenho notado que mamãe está diferente com Ezequiel e Capitu. Aconteceu alguma coisa? Ela está doente, com ciúmes? De modo nenhum, meu doutor. Ela não para de fazer louvores incessantes à bela e virtuosa Capitu. E esse filho foi uma verdadeira bênção do céu. E por que ela nunca mais nos visitou? Creio que tem andado a chacada de seu reumatismo. Este ano tem feito muito frio. Onde está o profetazinho? O profetazinho magnífico está aqui. Ezequiel já disse que eu não gosto desses modos. Eles são muito parecidos, não acha?
Não, é que Ezequiel gosta de imitar os outros. Sim, crianças se frequentam muito, acabam se parecendo umas com as outras. Bentinho tem um grande projeto de família para nós 4. Conte. Dia de casamento ficou. Uma viagem na Europa. Esse é o tal projeto. E vamos todos? Vamos. Os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Eles eram quente e intimativos. Queriam dizer outra coisa. Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando-os. Foi um momento de vertigem e de pecado. Uma senhora deliciosíssima! Deliciosíssima! Mas não, eu não poderia ceder. Fiquei dividido entre atração e amizade. E é claro que a segunda me pareceu mais moral. Afinal, Escobar era quase um irmão. O mar amanhã está desafiada, gente. Você entra no mar amanhã? Tem entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora grave. É preciso nadar bem como eu, ter estes pulmões e estes braços. Tá bom? Apalpei os braços como se fossem os de Sancha. Mas não, eu não poderia ter tal visão em minha mente. Traição de tal natureza não é perdoável. E afinal, Escobar não merecia tais pensamentos. Nós passaríamos uma vida inteira juntos. Iríamos à Europa e relembraríamos os tempos de seminário. Barilá! Senhor nadando, senhor morrendo, Barilá! E eu fui acordado assim por um dos escravos de Escobar. Não era preciso ser dito mais nada. Escobar meteu-se a nadar como usava fazer. Arriscou-se um pouquinho mais. Foi enrolado e morreu. Foi em março de 1871. Nunca me esqueceram nem um mês e nem um ano. Então, Bentinho, vamos ouvir algum discurso seu? Tem razão, precisamos fechar. A confusão era geral. E no meio dela, Capitu olhou para o cadáver tão fixa, mas tão apaixonadamente fixa, que não me admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la. Mas parece que o cadáver a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quase está vivo. Mas sem pranto ou palavras dessa. Estavam grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora. Como se quisessem tragar o nadador de amanhã. Vamos, Bentinho, fale. Escobar era um homem de caráter irrepreensível. Eles queriam um discurso, tinham jus ao discurso anunciado. Eu li aos trambolhões, nem alto, nem claro, nem seguido. Eu creio que poucos me ouviram. Mas no final eu ouvi muitos. Muito bom, magnífico, que belas palavras. E eu comparei os gestos de Sancha na noite anterior e o desespero dela naquele dia eram inconciliáveis. A viúva era realmente amantíssima. Mas eu não podia dizer o mesmo de Capitu. Aquele olhar. E quando eu cheguei em casa, ela ainda estava com os olhos vermelhos de choro e deu suas explicações ainda em pranto contido. Eu vi nossa filha e pensei na filhinha de Sancha, não resisti. Ao cabo de pouco tempo, Dona Sancha retirou-se para a casa dos parentes no Paraná. E é com ela que ele fala agora. Dona Sancha, eu peço-lhe que não leia esse livro. Ou se o houver lido até aqui, abandone o resto, caso escolha prosseguir. Eu não respondo pelo mal que receber. E nos meses seguintes eu já não era mais o mesmo. Capitu queria saber o que é que me fazia andar calado e aborrecido. Propôs-me a Europa, Minas, Petrópolis, esses bailes e uma série desses remédios aconselhados aos melancólicos. E eu não sabia que lhe respondesse. Eu recusei todas as diversões. Como insistisses, repliquei que os meus negócios andavam mal. E o que ela disse? Que venderia todas as joias. A ternura com que me disse isso era de comover as pedras.
Mas nem assim. Falei que não era preciso vender nada. E o motivo? Uma bela e inocente noite de 1872. Bentinho, você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Eu só vi duas pessoas assim, o defunto Escobar e o amigo de papai. Ande, filho, olhe para seu pai. Capitu tinha razão. Eram os olhos de Escobar. Mas não me pareciam preocupar por isso, afinal não haveria mais de meia dúzia de expressões no mundo e tais coincidências se dariam naturalmente. Mas a beleza puxou da mãe. Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira iam se apurando com o tempo. E Escobar vinha assim, surgindo da sepultura, do seminário e do Flamengo, para sentar-se comigo à mesa, para receber-me na escada, para beijar-me todas as manhãs do gabinete e pedir-me a bênção de costume às noites. Todas essas ações me pareciam repulsivas. Eu tolerava-as e a praticava-as, para não me descobrir a mim e ao mundo. Mas o que eu podia dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto de mim que ninguém. E quando nem mãe e nem filho estavam na minha presença, o meu desespero era grande e eu jurava matá-los ambos, ora de golpe, ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos embaçados e agoniados da minha vida. Mas eu dissimulava, de algum modo que eu suportava. Mas tudo fazia sentido agora, às vezes que ele estava em casa sem a minha presença, os olhares, a falsa amizade, e eu que senti culpa por desejar Sancha por alguns segundos. Capitu levou Ezequiel para um colégio interno, mas isso não aliviou a minha dor. Eu sentia-me cada vez pior. E Escobar continuava lá, lívido, me assombrando, cheio de riso e amor. Eu não podia mais. Comprei uma substância. Jantei fora, fui ao teatro, eu vi Otelo. A mais famosa história sobre infidelidade. E eu ouvi as súplicas de Desdemona. É contra a natureza dar a morte a alguém por ter amor. E a fúria do Mouro, e a morte que este lhe deu entre os aplausos frenéticos do público. Adeus, quase que sempre silêncio divino ao querido esposo. E Desdemona era inocente! O que faria o público se ela fosse culpada como Capitu? Acabemos com isso. Papai! Ezequiel, você já tomou café hoje? Já, papai. Eu vou na missa com a mamãe. Toma outra xícara. Meia xícara só. E papai? Eu mando vir mais. Bebe. Pai? Eu não sou seu pai, Ezequiel! Ezequiel vai me esperar lá fora. Explique-me o que aconteceu aqui. Não há que explicar? Há tudo. Eu não entendo tuas lágrimas nem as de Ezequiel. Não ouviu o que lhe disse? Não. Eu ouvi choro e um monte de palavras. Eu não sou o pai dele! Eu não sou o pai de Ezequiel! O quê? Ele não é o meu filho! Só se pode explicar a mentira pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão ansioso dos menores gestos, nunca demonstrou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia agora? Diga tudo! Depois que eu ouvi, não pode ser muito. Hein? Que é que lhe deu tal convicção? Ande, Bentinho, fale! Fale! Despeça-me daqui, mas diga tudo antes. Há coisas que não se dizem, Capitu. Há coisas que não se dizem só metade. Mas agora que me disse metade, diga o resto. Não tenho. Não, Bentinho. Ou você me deixa explicar, se acha que eu tenho como me explicar, ou peço-lhe desde já nossa separação. Eu
Eu não posso mais. A separação já é coisa decidida. Seria melhor se a fizéssemos em meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que você insiste, aqui vai a única coisa que posso lhe dizer. E é tudo. Você e o meu amigo de seminário. Traição. Pois até os mortos. Nem eles escapam dos seus ciúmes? Agora é a sua vez. Explique-se. Fale-me tudo, Capitu. Eu sei a razão disso. É a casualidade e a semelhança, não é? Mas a vontade de Deus explicará tudo. Ri-se. É natural. Apesar do seminário, você não acredita em Deus. Eu creio. Mas não falemos mais disso. Não nos fica bem dizer mais nada. O que faremos, afinal? Faremos o que eu quiser. Tudo bem. Mas lembre-se da minha semelhança com a Sancha. Seria eu filha também? Não, mentira, não sou. E aqui está o que fizemos. Fomos para a Europa, paramos na Suíça. Uma professora do Rio Grande que veio conosco ficou de companhia a Capitu. Ensinou para Ezequiel a língua materna, que aprenderia o resto nas escolas do país. Assim, regular a vida, tornei ao Brasil. Capitu escrevia-me cartas. As que eu respondia com brevidade e sequidão. As dela eram submissas e sem ódio. Pedia-me que fosse a ver. E um dia eu não fui mais. E os anos foram consumindo esse autor. E os eventos não deixavam de ocorrer, a maioria de morte. Quando a mamãe embarcou para o céu, José Dias e eu só pensávamos em um epitáfio. Palavras que ainda podem ser vistas no cemitério de São João Batista. Uma santa. Papai? Ezequiel. Vem cá dar um abraço no seu filho, eu tô com tanta saudade. O tempo só deixara a representação mais vívida. Era nem mais nem menos o meu próprio amigo de seminário. Era filho de seu pai. Você não está diferente dos últimos retratos. E como vai a sua mãe? Pai, mamãe faleceu. Ela foi enterrada lá na Suíça. Morreu bonita. Vamos almoçar. Doía-me tanto que Ezequiel não fosse realmente meu filho, que não me completasse, que não me continuasse. E como vai a vida na Europa? Muito boa, eu estudei muito. Os professores dizem que eu seria um grande estudioso. Eu tenho facilidade com matemática e isso é raro. Tinha a cabeça aritmética do pai. Fico feliz, meu caro. Dos nossos, já se foram todos? José Dias foi o último. Pai, a minha visita é breve e tem suas motivações. Além de ver-te e falar de mamãe, eu gostaria de pedir-lhe que financie minha próxima viagem para a Palestina. Seria fundamental para os meus estudos, é coisa científica. E precisas de quanto? Naquele momento, eu desejei que a lepra lhe pegasse por essas terras para nunca mais tornar a vê-lo. E quando esse pensamento atravessou a minha mente, eu senti-me tão cruel que quis pegar no rapaz e apertá-lo ao peito. Mas eu recuei. Tudo bem, filho. Obrigada. Eu sabia que podia contar para o senhor. Eu já volto, só vou dar notícia ao meu amigo. Ele está esperando lá fora. Ele pode almoçar conosco? Como quiser. Não houve lepra, mas há febres de todos os tipos por essas terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide. Foi enterrado em Jerusalém. Gastaram todo o dinheiro que lhe dei no enterro. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. E no dia da sua morte, apesar de tudo, eu jantei bem e fui ao teatro. Mas a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou por aí como uma flor lívida e solitária. Eu vivi o melhor que pude, sem que me faltassem amigas que me consolassem na primeira.
Mas por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma delas tivesse os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e de cigana. O que me intriga é saber se a capitã da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se essa se fez mudada por algum caso incidente. Não tenha ciúmes de sua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não. Se te lembras bem de capitã menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra. Como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa que a minha melhor amiga e o meu maior amigo, tão extremorosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. Que a terra lhe seja leve. Vamos à história dos subúrbios. A gente fez com muito carinho, muito trabalho, sempre muito suor. E agradecer o comportamento de vocês, eu acho que melhor ainda do que a primeira turma, foi bem bacana. Espero que vocês continuem prestigiando o teatro, continuem consumindo arte. Eu falei isso também no final da primeira apresentação e vou falar de novo. Às vezes, eu acho que principalmente nos dias de hoje, em que a gente lê tanta notícia e tanta coisa pela internet, a informação chega tão fácil pra gente, a maior parte dessas informações não são relevantes ou nos fazem ir para um caminho que nem a gente sabe para onde está indo. Então, continue consumindo arte. Ainda há, sei lá, 500 anos e hoje a arte ainda é o caminho mais
mais incrível e mais fascinante para a gente, para nós pensarmos a nossa existência, seja arte cênica, seja música, seja dança. A arte ainda é a maneira que nos faz pensar, que nos faz questionar o mundo. E o Machado de Assis, ele talvez não tivesse a noção do que ele estava fazendo quando ele escreveu, mas a gente hoje, quando faz essa obra, a gente sente a potência e sabe o quanto é importante fazer as pessoas pensarem nas palavras, no que acontece no Brasil nos dias de hoje, enfim. Eu queria só novamente agradecer a presença e espero que vocês tenham saído com um pouquinho mais de arte no coração de vocês, tá? Obrigado.